Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 6 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje começarei uma série sobre o vídeo com o título Confissões do ex-cristão Luiz Henrique Rodrigues. Anteontem, o Luiz Henrique Rodrigues, ele fez um vídeo e coloquei esse vídeo em meu canal. Repito, com o título Confissões do ex-cristão Luiz Henrique Rodrigues. E aqui o primeiro vídeo sobre a série. Estou aqui fazendo duas séries. A primeira série é sobre o livro cristão que aqui está, Curso Apologético em Defesa da Fé. Este livro foi escrito pelo pastor Paulo Sérgio Batista. Ele é formado em teologia e em história e é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Até agora são 15 vídeos sobre algumas passagens aqui do pastor. E estou também fazendo uma série ao mesmo tempo com o vídeo da paraibana Célia Quirino. Ela também fez um vídeo que está em meu canal com o título Confissões da ex-cristã Célia Quirino. Então estou também fazendo essa série aí, duas. E agora a terceira série sobre o vídeo do Luiz Henrique Rodrigues. Então aqui o primeiro vídeo. Antes de entrar propriamente aqui no assunto, ouça mais uma vez o que diz a Célia Quirino, que mora em João Pessoa, na Paraíba, capital da Paraíba. Veja o que ela diz novamente sobre a Bíblia. Depois eu volto. Vamos lá. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem. Então, se fosse... Você ouviu aí a Célia Quirino dizendo que basta ler a Bíblia para uma pessoa se tornar ateia automaticamente. Basta ler a Bíblia. Basta estudar a Bíblia. E ela diz isso por quê? Porque a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de lendas, mitos, erros, contradições, discrepâncias, fábulas, etc. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, como sempre mostro em meus vídeos. Muito bem, então a Célia Quirino diz aí que basta ler a Bíblia para uma pessoa se tornar automaticamente ateia. E ela tem toda a razão. Agora vamos entrar aqui no primeiro trecho aí do vídeo do Luiz Henrique Rodrigues. Um vídeo maravilhoso. Uma confissão ali fantástica. Ele era um cristão fervoroso, evangélico. E hoje ele é um ateu. E ele mostra em seu vídeo o caminho percorrido por ele até chegar ao ateísmo. Então vamos aqui ao primeiro trecho dele. Vou pegar aqui um trecho em que o Luiz Henrique Rodrigues se refere à lenda que está em Gênesis, com Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Isso aí é lenda. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe que isso é uma lenda. Até o Papa Francisco sabe que isso é uma lenda. Então ouça aí o que diz o Luiz Henrique Rodrigues, de forma inteligente, sobre o casal lendário Adão e Eva. Ouça aí o que ele diz, depois eu volto. Eu vi ali aquela passagem de Adão e Eva. Se Adão e Eva, apesar que é tudo mentira a Bíblia, né? A Bíblia vem de outros livros religiosos, bem antes, milhares de anos da Bíblia.
Então vem tudo de lá. Agora tinha a árvore da sabedoria ali, do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Certo? Eles comeram. Como é que você pode condenar Adão e Eva se eles não tinham conhecimento do bem e do mal? Sendo que a árvore, depois que eles comessem o fruto que ia ter o conhecimento do bem e do mal, como é que você vai condenar um ser que não tem conhecimento do bem e do mal? Muito bem. Você ouviu aí o Luiz Henrique Rodrigues dizendo que na lenda de Adão e Eva, lá no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 2, e ali inúmeros versículos, o Luiz Henrique diz aí de forma bem clara que naquela lenda houve a punição injusta, punições injustas sobre Adão e sobre Eva. Porque Adão e Eva, diz o Luiz, eles eram seres inocentes. Eles não sabiam distinguir o bem do mal. Então eles, Adão e Eva, não deveriam ter sido punidos pelo Deus hebreu na lenda bíblica. Nessa lenda de Adão e Eva, no Jardim do Éden, são inúmeros os erros e inúmeras as ingenuidades. Mas eu vou aqui apenas nesse vídeo falar sobre a ingenuidade dita aí pelo Luiz Henrique Rodrigues. Ele tem toda a razão. Adão e Eva, na lenda de Gênesis, foram punidos pelo Deus hebreu de forma injusta. Eles não mereciam aquela punição. Não mereciam, porque eles eram totalmente inocentes. Eles eram totalmente idiotas, porque não sabiam distinguir o bem do mal. Adão e Eva não sabiam discernir, não sabiam separar o que era do bem e o que era do mal, por causa da inocência deles. Então quem é inocente não pode ser punido, mas a lenda é mal feita, e aí Adão sofreu punições, Eva sofreu punições, e também a cobra, a serpente, sofreu punições. Então é sobre essa passagem do vídeo do Luiz Henrique que vou abordar aqui. Antes, quero aqui mostrar mais uma coisa. Você viu aí que a Célia Quirino diz aí que a Bíblia está lotada de contradições. E isso é uma grande verdade. Então eu vou mostrar aqui só uma referência a uma contradição aqui no próprio livro do pastor Paulo Sérgio, e sobre Adão e Eva. E mostrei isso aqui em vídeos anteriores, mas volto aqui para você entender o que é contradição, certinho? Antes de entrar aqui no livro do Paulo Sérgio, quero mostrar aqui a vocês uma coisa. Chama-se Constituição da República Federativa do Brasil. É a nossa Constituição. Essa aqui é a lei maior. Então, a Constituição, no artigo 5º dela, vou mostrar aqui a vocês. No artigo 5º, inciso 45, está escrito assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vou repetir. A Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior, em seu artigo 5º, inciso 45, ela diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ela está dizendo aqui que nenhuma punição se estenderá para pessoas inocentes. Ela está dizendo que nenhuma punição passará, os reflexos dessa punição passará para pessoas inocentes. Ela está dizendo que somente uma pessoa que comete um crime, somente essa pessoa é que será punida, diz aí a Constituição. E por que esse artigo está na Constituição do Brasil, hein? Porque deve haver uma razão. Você entendeu? Deve haver uma razão.
por que esse artigo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado? Por que esse artigo está na Constituição hoje, hein? Simplesmente porque no mundo antigo não era assim. No mundo antigo, pessoas inocentes pagavam também pelos atos praticados por pessoas criminosas. E a Bíblia é um exemplo disso. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, naqueles relatos lendários, você vê o Deus hebreu punindo pessoas inocentes. Você vê o Deus hebreu punindo os filhos por atos praticados por seus pais. E a lenda de Adão e Eva é um exemplo. Na lenda de Adão e Eva, o Deus hebreu, ele pune os filhos, os descendentes de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva. Na lenda bíblica, o Deus hebreu pune, estende as punições de Adão e Eva para seus descendentes. E isso aí é o absurdo. Entendeu? Isso está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então você vê, a Constituição da República Federativa do Brasil diz, em seu artigo 5º, inciso 45, que nenhuma pena se estenderá às pessoas inocentes. Nenhuma pena passará do condenado. Vai além do condenado, nenhuma pena. Se um homem pratica um crime no Brasil, só ele sofrerá as consequências. O filho dele não. Mas na Bíblia era um quadro diferente, porque era um mundo antigo. Uma visão de justiça completamente errônea, enviesada. Então na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os filhos pagam pelo que os pais fizeram, o que é uma injustiça. E sobre essa injustiça, como a ex-cristã Célia Quirino diz que a Bíblia está cheia de contradição, e a contradição vem agora. Já mostrei isso em outros vídeos, mas trago aqui apenas para reavivar sua memória. Então, no livro aqui do pastor, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele aqui fala sobre Adão e Eva. Então, vamos aqui. Ele fala sobre Adão e Eva na página 386. Ele fala aí sobre as punições sobre Adão e Eva. E ele fala também sobre as punições de Adão e Eva, e ele fala também na página 395 de seu livro. Então veja aqui, na página 386, o pastor Paulo Sérgio, ele diz uma coisa. E na página 395, mais à frente, sobre o mesmo assunto, aí ele já diz coisa diferente e contrária. O próprio pastor aqui, ele entra em contradição sobre o mesmo assunto. Ele diz que é sim, e mais à frente ele diz que é não. Isso aí é contradição. E por que isso acontece, hein? Porque é impossível você defender crença religiosa. É impossível você defender a Bíblia. Não adianta. Então vamos aqui, vou aqui mostrar a contradição do próprio pastor sobre essa transferência aí de culpa de pais para filhos, essa injustiça bíblica. Então o pastor aqui, na página 386 de seu livro, ele diz assim, pela análise das Escrituras, ou seja, segundo a Bíblia, diz o pastor, escute bem, ele diz assim, Deus não pune os filhos por pecados cometidos pelos pais. Ele diz isso na página 386. Deus não pune os filhos por pecados cometidos pelos pais, diz o pastor. Ele diz mais à frente também, ele diz que a maldição de Deus repousa sobre a casa do ímpio, que somente, ele diz que somente o Deus hebreu somente pune pessoas ímpias e não pessoas que obedecem às suas leis.
e não pessoas inocentes, que Deus pune apenas o pecador e não os filhos dos pecadores, entendeu? Grave bem isso, você que está ouvindo aí, assistindo a esse vídeo. Vou repetir, na página 386, o pastor Batista diz: Deus não pune os filhos por pecados cometidos pelos pais. Grave bem isso aí. Ele está dizendo que Deus não pune os filhos pelos pecados cometidos pelos pais. Ele está dizendo aqui que Deus não pune os filhos de Adão e Eva pelo comportamento de Adão e Eva. É o que diz o pastor. Só que na página 395, o pastor diz o contrário. Aí ele entra em contradição em seu próprio livro. Referindo-se novamente a Adão e Eva, ele diz que a morte, veja aí, a morte que afetou a raça humana por ocasião da queda de Adão e Eva, entendeu? Lá naquela página anterior, o pastor disse que Deus não pune os filhos por pecados cometidos por seus pais. Aqui ele já está dizendo diferente, contradição. Ele diz que Deus pune os filhos por pecados cometidos por seus pais. Ele diz aqui que a morte que afetou a raça humana foi por ocasião da queda de Adão e Eva. E ele diz mais: por ocasião da desobediência de Adão e Eva, olha o que ele diz. Por ocasião da desobediência de Adão e Eva, toda a natureza foi consequentemente atingida por ser o meio onde o homem vive e atua. E ele continua: assim, a morte passou a ser uma consequência natural para toda a humanidade. Entendeu aí? O próprio pastor aqui, ele entra em contradição, porque é impossível defender a Bíblia. Ele diz no primeiro momento que Deus não pune os filhos por pecados cometidos por seus pais. É o que ele diz. Só que mais à frente ele diz o contrário, que Deus pune os filhos por pecados cometidos por seus pais. E ele dá até o exemplo aqui. Ele diz que por causa da desobediência de Adão e Eva, todos os filhos também de Adão e Eva, a humanidade, sofreram as consequências dos atos praticados por Adão e Eva. Entendeu aí? Como é impossível defender a Bíblia? O pastor entrou em contradição. E na verdade, de Gênesis ao Apocalipse, a visão do povo hebreu ali era uma visão de justiça completamente torta. E é comum na Bíblia, nas lendas bíblicas, você ver ali o Deus hebreu punindo os filhos por pecados cometidos por seus pais. E o exemplo clássico aqui, mais um famoso, é quando o Deus hebreu, ele pune o filho produto do adultério. Ele pune ali o filho produto do adultério de Davi com Batseba. Davi e Batseba, o Davi comete adultério. Nasce uma criança. O Deus hebreu, em vez de castigar o Davi, matar o rei Davi por apedrejamento, já que a lei previa isso, o Deus hebreu foi se vingar na criança inocente. O filho de Davi pagando pelo que seu pai Davi fez. Isso na Bíblia é de Gênesis ao Apocalipse. É o que eu digo, é impossível defender a Bíblia. Agora vamos aqui à afirmação no vídeo do grande Luiz Henrique Rodrigues, que era ex-cristão fervoroso. Hoje ele é um ateu. E ele mostra nesse vídeo dele, com duração de 23 minutos e 25 segundos, ele mostra o que ele passou pela igreja evangélica e conseguiu sair da ilusão religiosa. Então ele diz em seu vídeo, aí o trecho escolhido por mim para esse vídeo, o Luiz Henrique Rodrigues, ele diz claramente que na lenda de Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva, ele diz que o casal Adão e Eva era um casal inocente. Adão era inocente, uma criancinha.
a Eva também era uma criancinha. Eles não tinham a capacidade de entendimento do que era certo ou do que era errado. Adão e Eva viviam como se fossem criancinhas. Então, eles, Adão e Eva, não mereciam ter sido punidos, na lenda, pelo Deus hebreu. Mas a lenda é tão mal feita que o Deus hebreu castigou Adão, não merecia os castigos. Eva também foi castigada pelo Deus hebreu. A serpente, a cobra, também foi castigada nessa fábula. Então, o Deus hebreu agiu com injustiça, porque puniu seres inocentes, como se fossem aí criancinhas, e também como se fossem débeis mentais. Ninguém pune um maluco, ninguém pune um doido, porque o doido não tem consciência do que está fazendo. E assim também o Adão e Eva não tinham consciência de que comer daquele fruto, eles não tinham esse entendimento, que comer daquele fruto estavam fazendo mal. Eles não tinham esse conhecimento. E é isso aí que diz com exatidão o Luiz Henrique Rodrigues, e que vou explicar aqui, certo? Então vamos lá. Vamos aqui, gente, a lenda de Adão e Eva aqui na Bíblia. Estou com a Bíblia aqui. Lenda de Adão e Eva. Então, abra sua Bíblia depois desse vídeo, abra sua Bíblia e veja o capítulo 2. Capítulo 2, anotei aqui. E vamos pegar no capítulo 2 de Gênesis, os versículos, inicialmente os versículos 16 e 17, para que você entenda. Então é assim, o 16 e o 17, a lenda diz assim: e o Senhor Deus que lhe deu esta ordem, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Deus hebreu aqui vai dar uma ordem para o Adão. Nesse momento aqui da lenda, Eva ainda não existia, só o Adão no jardim do Éden. Então Deus disse assim para o Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Deus hebreu diz a Adão aí para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então o Adão não tinha essa capacidade de entendimento. Ele não conhecia o que era bem e o que era mal. Se ele não conhecia o que era o bem e o que era o mal, ele não poderia ser jamais castigado, porque ele não tinha o entendimento necessário para discernir, separar o que é bem e o que é mal, entendeu? Daí a punição injusta do Deus hebreu. É porque a lenda é muito boba. E aqui existem vários erros ainda e várias ingenuidades. Mas repito, para esse vídeo estou mostrando apenas essa ingenuidade aí, que foi a punição do Deus hebreu sobre Adão e sobre Eva. Então vamos lá. Então, muito bem, o Adão ouviu o Deus hebreu dizendo que ele, Adão, não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Guarde isso aí. Aí depois apareceu a Eva, a companheira de Adão, na lenda. Então Adão passou essa informação para Eva, que ela também não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui. Até aí você entendeu, não é? Adão e Eva, seres completamente inocentes, idiotas. Eles não sabiam distinguir o que era bem e o que era mal. Então você não pode punir uma pessoa que não sabe o que é o bem e que não sabe o que é o mal. Você só pune pessoas que têm o conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Adão e Eva não tinham. Por quê? Porque eles ainda não haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? A árvore, olha o nome da árvore: conhecimento do bem e do mal. Só quem viesse a comer
desse fruto é que iria só a partir daí, da comida do fruto, só depois daí é que as pessoas deveriam aí separar, conhecer o que era bem e o que era mal e fazer a separação. Como Adão e Eva ainda não haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles dois não tinham o conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Diz o Edson Martins que eu explico tão bem que até um feto no útero de uma mulher consegue entender. Certinho? Eu gosto de ser bem explicado assim, entendeu? De que a coisa seja bem explicada dessa forma. Então vamos lá. Aí a Eva surgiu. E Adão disse a Eva que ela não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? E Eva ficou sabendo. Mas ela não conseguia distinguir o que era bem e o que era mal. Ela não sabia discernir, ela não tinha capacidade de entender que se ela comesse do fruto, ela estaria cometendo um mal. Ela não sabia disso, porque ela não tinha comido ainda do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Muito bem. Aí, veja bem, aí diz aqui a lenda que Adão e Eva andavam nus, completamente pelados, nus, e que eles não percebiam a nudez. Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento do bem e do mal. Eles eram inocentes, como se fossem criancinhas. Uma criança ao lado de outra criança, completamente aí as duas nuas, as crianças nuas, um menino e uma menina, por exemplo, com 1 ano de idade, essa criança nua e a outra criancinha também nua, elas veem ali a nudez da outra, só que elas não têm, assim, vergonha alguma, porque são inocentes as crianças. Então 2 criancinhas nuas não ficam envergonhadas diante da nudez de outra criança, porque são inocentes. Assim também Adão e Eva, eles eram inocentes como uma criança. A cabecinha do Adão e a cabecinha da Eva era igual à cabecinha de uma criança. Adão estava nu no jardim do Éden. Eva estava nua no jardim do Éden. Só que eles não se envergonhavam da própria nudez, porque eles eram como uma criancinha. Eles não sabiam distinguir o que era do bem e o que era do mal. Mesmo assim, foram punidos aqui na lenda pelo Deus hebreu, como a lenda é ingênua. Muito bem, então vamos aqui. Aí veja agora a conversa da Eva com a serpente, a cobra. A serpente disse a verdade para Eva. A serpente disse a Eva aqui no seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, certinho? Versículos 4 e 5. A serpente diz à mulher uma verdade. Ela diz assim, a serpente. Então a serpente disse à mulher, veja bem, agora, é certo que não morrereis, porque o Deus hebreu havia falado a Adão que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Adão morreria no mesmo dia. Não foi isso? Pois bem, a serpente está dizendo aqui à mulher que ela não morrerá, a mulher, Eva, se comer do fruto. E não morreu realmente. A serpente aqui disse a verdade. Então a serpente continua dizendo a Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, veja aí, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aqui, a serpente está dizendo a Eva que ela não morrerá se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não morrerá. Ao contrário, se ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva e também o Adão serão como o Deus hebreu, serão conhecedores do bem e do mal. Entendeu aí? A própria serpente está dizendo que Eva e Adão não sabiam distinguir o bem do mal.
e que eles só teriam essa capacidade de discernir, de separar o bem do mal. Adão e Eva só teriam essa capacidade, esse entendimento, só se comessem do fruto. E foi o que aconteceu aqui. Mais à frente diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha aí, Eva e Adão, antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eram completamente inocentes, ingênuos, idiotas. E Eva aqui, ela percebeu aqui, ó, que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável. Por quê? Porque aquela árvore, lhe daria entendimento que ela não tinha, nem ela nem Adão. Entendeu aí? Eram dois ingênuos. Então veja aqui, ó, e árvore desejável para dar entendimento, porque Eva e Adão não tinham esse entendimento antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui diz: Eva tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E depois de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só a partir daí, gente, só a partir daí, quando o fruto já havia sido mordido pela Eva, ela mordeu o fruto, e Adão também mordeu do fruto, mordeu, só a partir daí é que eles tiveram entendimento, a capacidade de distinguir o que era do bem e o que era do mal. Aí aqui diz, ó, depois de eles terem comido do fruto, diz assim, o versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. Olha aí, abriram-se então os olhos de ambos. Isso aqui está dizendo que só a partir de Adão e Eva terem comido do fruto é que eles tiveram consciência do que era o bem e do que era o mal. Abriram-se os olhos. Isso aqui é uma linguagem figurada. Não quer dizer que Adão e Eva abriram aqui, ó, os dois olhos, não. Isso aqui quer dizer que, ó, abriram-se então os olhos de ambos. Ou seja, Adão e Eva, somente depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, somente depois disso é que eles passaram a ter entendimento. Passaram a ter a consciência de que de que fizeram uma coisa errada, mas só depois de terem comido do fruto. Então, antes de terem comido do fruto, eles não tinham o conhecimento, a capacidade de entendimento. Aqui a lenda é clara. A lenda é ingênua, mas é clara. Adão e Eva estavam ali, no jardim do Éden. Adão e Eva estavam ali. Eles não tinham a capacidade de distinguir o que era bem e o que era o mal. Eles só teriam essa capacidade depois de comerem do fruto do entendimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles morderam o fruto, os dois, aí é que eles passaram a ter realmente a capacidade de entendimento, porque eles não tinham antes. Então, antes de comerem do fruto, Adão e Eva eram inocentes. Não deveriam ter sido punidos pelo Deus hebreu. Entendeu, gente? Se você não abrir sua cabeça, você será facilmente enganado por líderes religiosos aí que estão loucos pelo seu dinheiro. Então, parabéns ao Luiz Henrique Rodrigues por ver isso aí. Quando ele era cristão, ele não via isso aí. Quando ele começou a assistir a vídeos de ateus no YouTube, aí ele teve essa verdade revelada. Luiz Henrique Rodrigues é um exemplo. Ele vivia no mundo religioso, conseguiu sair dessa ilusão religiosa, graças à sua capacidade de entendimento. Parabéns, Luiz. Muito obrigado.